Olá, igreja, irmãos menonitas do Campo Limpo. Que privilégio compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Eu estive aí em 2007, eu passei um semestre na casa do pastor Simval, junto com a dona Eunice, e eu fui secretário da igreja de vocês no período da manhã e tarde, e à noite eu ia para a faculdade. E foi um grande privilégio passar com esse grande homem de Deus, quem eu aprendi muito. Eu me lembro de que quando eu chegava à noite, ele estava assistindo o canal Hit, e estava um programa chamado Vejam Só, que era de debate, e eu acho que tem até hoje. E como eu estava iniciando meus estudos teológicos, e eu ficava, nossa, mas como ele está debatendo isso? Eu não estou entendendo muita coisa. E eu lembro, assim, em alguns momentos que eu não entendia nada. E é muito legal porque olhar isso hoje e perceber, né, essa caminhada é muito legal. Ao mesmo tempo, é uma lembrança muito boa que eu tenho do pastor Simval. É uma referência. E eu sei que essa igreja, graças a Deus, tem sido referência, tem enviado pastores para a nossa regional e retornou, né, com um pastor que saiu daí, que é o pastor Dinho, pastor Anderson, saiu daqui de Vargem Grande. Então, me apresentando, eu sou o Flávio, pastor da CCBN em Vargem Grande Paulista, Comunidade Cristã das Boas Novas. E é um privilégio compartilhar com vocês uma mensagem. Eu espero, sinceramente, que o Espírito Santo toque o seu coração, que você ouça o Espírito de Deus, que Ele possa falar na sua vida e que, de fato, seja uma mensagem transformadora. Amém? Gostaria de pensar com você, nesse momento de pandemia, que nós, cristãos, evangélicos, nós temos perdido algumas coisas simples do Evangelho, essenciais, diria. Por exemplo, quem é você? Alguém já perguntou para você assim, quem é você? E aí possivelmente você disse seu nome, mas a pessoa, fale um pouco mais de você, se apresente. E aí possivelmente você, depois de falar quem você é, você pode ter citado alguma habilidade sua. Eu faço isso, eu trabalho em tal empresa, ou sou dono de uma empresa, eu sou membro da Irmãos Menonitas Campo Limpo, eu sou pai de fulano, ciclano, eu sou filho, eu sou mãe, eu sou filha, enfim, algumas características. Nesse ano nós, aqui de Vargem Grande, algumas pessoas iniciamos um projeto chamado Celebrando Recuperação. Nós estamos estudando ele para trazer para Vargem Grande. E eu gosto muito desse projeto porque quando nós vamos nos apresentar, então nós dizemos o nome e depois tem uma frase que nós precisamos dizer, que é: meu nome é Flávio, eu sou um filho amado de Deus, e aí eu falo um problema que eu estou enfrentando: procrastinação, autopiedade, autocomiseração, enfim, o que eu estiver enfrentando eu falo depois de dizer que eu sou um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus? Às vezes, depois a gente lê esse texto, vai parecer meio arrogante, parece dizer que sim, eu sou um filho amado de Deus. Então quero convidar você a abrir o texto de Mateus capítulo 3, nós vamos ler os versos 16 e 17, vamos continuar no capítulo 4 até o versículo 4, tudo bem? Então, o batismo de Jesus vai ser batizado por João. João fala que não é digno, ele que deveria ser batizado por Jesus, e Jesus fala: deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. E aí, versículo 16 diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que texto maravilhoso! Com certeza você deve estar pensando, e o resto? Continue, nós vamos até conversar sobre o resto dessa tentação de Jesus e como foi maravilhoso. E eu quero trazer para a nossa conversa 3 verdades que nós vemos de Deus nesse texto e 3 dúvidas que o diabo tenta colocar. Porque o diabo, por mais que ele seja o pai da mentira, ele não vem contrastar a verdade com a mentira. Ele vem jogando dúvida. Foi assim no Éden, é assim com Jesus e é assim comigo e com você. E é interessante porque quando você está no batismo, ali que Jesus sai das águas, olha o momento. Ele olha e o Espírito Santo, o Espírito de Deus está descendo sobre ele em forma de uma pomba. Qual o momento na Bíblia que nós vemos o Espírito pairando sobre águas? Exatamente. Gênesis capítulo 1, na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. É muito importante isso, porque Gênesis está narrando a criação. Deus está criando o mundo e o Espírito paira sobre o caos. E ele começa a gerar vida. Então Deus, através da sua palavra de ordem, haja, está criando as coisas. E depois nós vamos entender que essa palavra de ordem é Jesus. Então Deus está criando o mundo através de Jesus. E eu gosto da ideia do Michael Horton. Ele traz no seu livro Redescobrindo o Espírito Santo, que ele diz que Deus, através de Jesus, estava criando uma casa. E o Espírito Santo estava transformando essa casa num lar. Olha que cena maravilhosa. O Espírito que dá vida. É o sopro que entra na narina do homem. Aliás, no hebraico, a palavra para espírito é a mesma que se traduz sopro, né? Garganta, porque é o ruá. Então, é o Espírito que dá vida. Mas e aqui em Jesus? O que isso tem a ver com Jesus? Aqui ele está descendo, ele está pairando, mostrando uma nova criação. A primeira criação, o Adão, a Eva, eles no jardim, onde tudo era favorável para eles negaram a Deus. Então agora o Espírito Santo está vindo sobre Jesus, pairando sobre Jesus e criando uma nova humanidade. Então em Jesus nós temos um novo paradigma, um novo jeito de ser gente. E nós, para entendermos isso, precisamos olhar para Cristo. Ele é a nova humanidade. É Ele que nós nos espelhamos. E o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é apontar para o Cristo, levar a nossa vida apontando para o Cristo. Tudo que ele vai convencer a gente é para que a gente possa olhar para a obra de Jesus e perceber que é através de Jesus que nós voltamos a nos relacionar com Deus. Lembra que no paraíso, no final da tarde ou no entardecer, Deus vem e tem comunhão com Adão? Pois é isso. Essa ideia de nós voltarmos ao jardim, mas é uma ideia muito mais bonita, que é a ideia de onde eu estou, eu transformo esse ambiente num jardim. Por quê? Porque em mim, em você, habita o Espírito Santo de Deus, que transforma a casa em lar. É através da ação dele. E ele está descendo sobre Jesus, e uma voz que vem do alto, que antigamente dizia, haja. E é interessante porque no hebraico o verbo é o mesmo, ele não declina. Então é yehi, então yehior, haja luz, yehior, e haja luz. Então não é essa ideia, é uma ideia de momentânea, assim, na hora, é espontânea. Jesus falou, Deus falou, acabou de falar, aconteceu. É pai pum, pai bola. Mas nós não temos essa gramática, então nós dizemos ser luz ou haja luz e houve luz.
mas não tem espaço. Mas essa palavra de ordem agora vem aqui com 2 adjetivos. Primeiro, Deus chama essa nova criação de filho. Não é mais humanidade, é filho. E depois ele vai dizer um outro adjetivo, amado. Isso vai ter implicações, nós vamos ver com calma esses textos para perceber a riqueza que temos aqui, a identidade. Deus está dizendo para Jesus, uma nova humanidade, tu és meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. A sua vida me alegra. E interessante porque Jesus não tinha feito nada até aqui. Jesus não curou ninguém, Jesus não multiplicou nada, não perdoou ninguém. Jesus está aqui. A única coisa que Jesus fez foi ser batizado por João. E aí nós temos Deus dizendo, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que isso é importante? Porque nós somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo teve aquele encontro com o nosso espírito e fez com que nós clamássemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. E não há o que nós façamos a mais que nos dê mais filiação, que nos torne mais filho. E não há o que a gente faça que nos torne menos filhos. Nós somos filhos de Deus, filhos amados. E aí pode parecer que você está dizendo, não, mas essa palavra é para Jesus, não é para mim. Mas João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então você é um filho. É isso que João 1,12 quer dizer. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus, porque você creu, porque o Espírito Santo habitou o teu espírito. Ele fez o papel dele, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, você clamou a Jesus, está no caminho, está a caminho e num relacionamento em amor com o Pai. Mas a primeira verdade que eu vejo nesse texto é que nós somos um filho de Deus. E é interessante porque essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus para Jesus, tem muito significado. Quando fala, tu és meu filho, a gente lembra do Salmo 2, quando o salmista diz, tu és meu filho e hoje te gerei. O Salmo 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento. É um salmo messiânico. Ainda que o Salmo 2 e o Salmo 1, eles fazem uma dupla introdução aos salmos, mas o Salmo 2 ele é muito messiânico. Ele fala do rei justo, o rei que virá e governará. O texto inicia dizendo, por que vocês tramam? Deus está rindo, e é uma risada assim, como uma criança, o seu filho tentando te confrontar, e você ri e fala, poxa, é esse riso que Deus está dando para essas pessoas, que está tentando tramar contra o ungido do Senhor, contra o Cristo, contra o Messias do Senhor. E aí Deus fala, tu és meu filho e hoje eu te gerei. É uma ideia de a posse de um rei. O rei no antigo Israel era considerado, não só no antigo Israel, né, mas naqueles tempos, em qualquer povo, era considerado como um filho de Deus, né, ou filho dos deuses. E aí é essa aprovação, Jesus é o rei. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. E pede-me que eu te darei as nações por herança. Isso é importante porque depois a gente vai ver o que o diabo vai tentar fazer e a gente percebe como ele é fraco, porque diante de Jesus, olhando para o Salmo 2, ele sabe que se ele pedir, ele tem as nações por herança. E as nações são de Jesus. Essa é a primeira verdade. Mas ao mesmo tempo, o diabo, ele vem colocar uma dúvida. Ele diz, você é mesmo filho de Deus? E aliás, essa é a primeira tentação. Não é transformar pedras em pães, se tu és o filho de Deus, então
faça aí, pare de sofrer. Porque Jesus está com fome. Depois de 40 dias sem comer, qualquer um estaria morrendo de fome. E o alimento é justo, mas o diabo está com essa filosofia das igrejas de hoje em dia. Pare de sofrer. Venha para cá e pare de sofrer. Você não precisa sofrer, você é um filho de Deus. Você não precisa sofrer. E essa é uma tentação do diabo. Aliás, o Luiz Saiel fala uma coisa que mexeu muito comigo. Palavra mal interpretada é palavra do diabo. Ele vem colocar dúvida no nosso coração, torcer os textos, tentar torcer a identidade de Jesus. E aí Jesus responde de uma maneira fantástica, extraordinária. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Tu és meu filho amado. Jesus é o meu filho amado. Você é o filho amado de Deus. E o diabo vai perguntar: você é mesmo filho amado de Deus? E por que você sofre? Por que você está sentindo essa dor agora? Você não é filho? Então peça para que Deus, ou através do seu próprio poder, mude essa situação. E Jesus não olhou para a sua fome. Jesus olhou para a palavra de Deus, que diz: tu és meu filho. Não deixe ninguém distorcer essa verdade gloriosa na sua vida. Tu és um filho amado de Deus. Tu és filho de Deus. Habitação do Espírito Santo de Deus. Segunda verdade que eu enxergo nesse texto: você é um filho, é a primeira verdade, e um filho amado. E é interessante porque, se a gente lembrar quando essa palavra acontece, um filho amado, Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte: Deus continuou falando para Abraão: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Pegue o seu filho amado e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus é bom? É bom. Você se sente amado? Se você perguntar isso para Isaac, ele vai dizer assim: Deus é bom, mas agora eu não me sinto amado. Eu estou pronto a ser sacrificado. Como eu posso me sentir amado? Como Abraão pode oferecer o único filho, o filho amado dele? E é muito importante isso. Quando Deus está dizendo para Jesus: é meu filho amado, é essa imagem, é meu filho único. Porque Abraão já não tinha mais idade para ter filho. A sua mulher era estéril. E bem na velhice ele tem o seu filho, o seu único filho. E Deus pede para no sacrifício. Agora Deus está dizendo para Jesus: tu és meu filho amado. E a gente sabe onde isso vai dar. Jesus, para Isaac, ele é trocado. Há um cordeiro que vem e Isaac não é sacrificado. Mas Jesus é o cordeiro que veio na frente de Isaac. Jesus é o cordeiro que veio na minha frente, na sua frente, para ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida. Mas você é um filho amado não quer dizer que você precisa assim, morrer numa cruz, porque Jesus já fez isso por você. Jesus já fez isso por mim. Mas a dúvida que o diabo vai colocar: se você é um filho de Deus, então se arrisque sem necessidade. Não é isso que ele fala? Se joga daqui, que os anjos... Você não é amado? Os anjos vão cuidar de você. Você não é amado? Então pode sair aí sem máscara, entrar no ônibus, ficar perto de pessoas que estão tossindo. Enfim, você pode ser negligente, porque Deus vai cuidar de você. Não é? Você é um filho amado de Deus. Então, para quem é amado, Deus cuida, protege de tal maneira que você está imune a isso. Eu conversando com o Dinho, ele me disse uma coisa que eu gostei muito. Ele disse que fez um pacto com vocês, de que o que depender de vocês, vocês não colocarão a vida de vocês em risco
E que a ideia é que quando tudo isso passar, todos vocês estejam juntos, que vocês não percam ninguém de vocês para o coronavírus. Isso significa que quando você faz isso, você entende o que é ser amado. Ser amado não é ficar colocando o amor de Deus à prova. Percebe que as pessoas ficam tentando colocar o amor de Deus à prova, dizendo, não, mas você é amado, então você pode fazer, você pode ir, você pode acontecer. Calma. Não ponha o Senhor, seu Deus, à prova. É importante porque aqui, Jesus, ele está o tempo todo citando Deuteronômio, no capítulo 6, mas aqui ele lembra o senhorio de Deus. Ele vai levar esse ambiente de amado, um ambiente de lar, de cuidado, de mais relacionamento, e aí o diabo vai tentar usar isso e Jesus vai levar isso para um nível mais sério. Fala, calma aí. Tá falando só porque Deus me chamou de amado, não quer dizer que ele é um bobo. Ele é Senhor. Ele não está aqui para ser manipulado. Deus não é alguém que a gente fica manipulando ao nosso bel prazer. Ele é o Senhor. E nós temos de ter reverência a Ele. Então, sai daqui, Satanás. Afasta. Sai esses pensamentos que ficam querendo colocar na sua cabeça, cambada de falso profeta que fica profetizando coisas que não tem nada a ver, que fica tentando usar essa palavra de Deus, que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, como um escudo de idiotice. Vamos ser racionais. Com o Senhor não se brinca. O Senhor nosso Deus traz juízo. E ai desses falsos mestres. Ai desses falsos mestres. Terceira verdade. Não é só filho, é amado, mas é um filho que dá muita alegria, que traz prazer para o Pai. Isso nos lembra Isaías 42, 1. Diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, a quem eu tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito os gentios. Então é essa ideia que Isaías vai começar a trabalhar, que é um Messias que virá trazendo libertação, trazendo paz. A ideia de Shalom, né? A ideia de Shalom no Antigo Testamento não é paz. É a ideia de prosperidade de tudo para todos. Eu sei que quando a gente escuta prosperidade já vem dinheiro. Não. Prosperidade é você ter uma família. É você ter não uma casa, um lar. É você se relacionar bem com o seu cônjuge. Se relacionar bem com seu pai. Se relacionar bem com seu filho. Ter saúde. Ter amigos. Ter o suficiente para ajudar. Quando Israel ele está tão pobre que eles começam a se trancar porque eles não conseguem olhar para viúva e para o órfão pedindo e eles não têm o que dar. Eles começam a se fechar de vergonha. É essa prosperidade que nós temos um pouco, mas esse pouco que nós temos o suficiente para dividir. Então prosperidade é ter o suficiente para compartilhar, é ter vida, é ter amigos, ter família. Sabe quando você senta no domingo com a sua família? Você não sabe o que é isso? Você precisa de prosperidade. Prosperidade de família. De sentar um domingão com toda a sua família, lembrar histórias, com aquela tia que você sabe que é muito legal, com aquele seu primo muito mais legal ainda, com aquelas crianças ao redor na mesa, puxando e quebrando. É isso, felicidade, alegria. Isso é Shalom, prosperidade de tudo, mas para todos. É esse Jesus que dá alegria, é isso que Jesus veio trazer. E quando Jesus faz isso, o ministério de Jesus é isso, né? O ministério de Jesus é ser um rei justo. O ministério de Jesus é ser aquele que não põe Deus à prova, mas mostra que Ele é Senhor. O ministério de Jesus é trazer prosperidade de tudo para todos. Trazer Shalom, justiça, trazer paz, trazer divisão, como Ele mesmo disse em vários momentos. O ministério de Jesus
A gente precisa lembrar de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. É esse Jesus. É esse ministério que dá alegria. E ser filho de Deus significa que nós também temos essa responsabilidade. Mas como é a responsabilidade? De vivermos uma vida leve, uma vida debaixo da autoridade do Senhor Jesus, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, trazendo paz para as pessoas, libertação, cuidado, carinho, abraço, afeto, ouvido. E isso alegra o Pai. Mas, mesmo diante dessa verdade, o diabo vem com a sua dúvida. E a terceira dúvida é que aí ele já vai apelar, então ele já nem coloca se tu és o Filho de Deus. Esse ele apelou mesmo. Ele diz o seguinte: então, já que você dá alegria ao Pai, então você merece tudo. Você merece do bom e do melhor. E eu tenho um pastor que eu gosto muito dele quando ele fala sobre casais, e é uma pena que ele abra a boca para falar sobre teologia. Ele diz que ele veio para comer o melhor da terra. Irmãos, não se trata do eu. Não se trata de satisfazer os meus desejos. Quando a gente estuda um pouco sobre o Espírito Santo, aliás, nós tivemos uma série de mensagens aqui na CCBN em Vargem Grande, onde nós falamos um mês sobre o Deus Pai, um mês sobre o Deus Filho, e nós terminamos agora, em maio, sobre o Deus Espírito. E quando a gente vai lá para os dons, que é aquilo que tem colocado alguns cristãos achando que é superiores espiritualmente, a gente percebe que não é essa a ideia. A ideia do Espírito, quando te dá dons, quando te dá talentos, quando te capacita, é para servir uns aos outros. Aliás, quando você lê a palavra dons, ou ouvir a palavra dons, troque ela por serviço. Então, o Espírito te dá serviço. Te capacita para você servir, para que o corpo cresça, amadureça, para chegar à plenitude de Cristo. Nós não somos igreja enquanto indivíduo, nós somos igreja na relação. Por isso que não existe desigrejado. Se você está no sofá da sua casa e acha que igreja não tem a ver, que você não precisa se relacionar, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não é filho. Porque quem é filho se relaciona. Porque se você traz alegria, porque você está se relacionando. Porque você dizer que você ama Deus a quem você não vê é fácil. Mas amar a pessoa que você vê... E é fácil amar algumas pessoas. Difícil é amar os intragáveis. Amar aqueles fofoqueiros. Agora, na relação em que eu preciso de você e você precisa de mim, é essa relação que agrada ao Pai. É essa relação que Jesus veio trazer o tempo todo. E é por isso que ele escandaliza o tempo todo os religiosos. Porque os religiosos, eles estão acostumados achando que eles são o bambambam. E de repente, Jesus está com uma mulher adúltera e relacionando. De repente, Jesus está na mesa com pecadores e se relacionando. E às vezes Jesus está com os fariseus se relacionando para mostrar que a nova criação, a humanidade, ela é relacional. E ela é relacional em todos os ambientes. Não é só o ambiente judaico. Agora, e com a descida do Espírito Santo, isso é muito nítido, é com todos. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, há uma quebra de paradigma. Quando João e Pedro vão para Samaria, em Atos capítulo 8, porque eles estão aceitando, é uma quebra de paradigma. Atos capítulo 19, quando Paulo impõe as mãos sobre os gentios e eles recebem o Espírito Santo, é uma quebra de paradigma. Porque agora não tem um povo, não tem uma língua. Na verdade, tem um povo e uma língua. O povo é o povo do reino de Deus. A língua é a língua do Espírito Santo, aquela que une.
não aquela que faz separação, aquela que nós entendemos, não aquela que ninguém entende nada. É esse idioma que nós devemos falar, o idioma da ajuda, do cuidado, do se importar. Não perca a sua identidade. O diabo fica querendo colocar dúvida na nossa cabeça, porque a gente está escutando essa cambada de gente dizendo que nós viemos para comer do bom e do melhor. Nós somos os merecedores do inferno. É isso que nós merecemos. Por que nós não estamos no inferno? Porque Jesus pagou o preço. Jesus morreu. E eu gosto de uma ilustração que para você chegar ao céu tinha uma balança da justiça. Então vinham as pessoas mais, as melhores pessoas que a humanidade conceitua e sobe na balança. E o grau, o ponteiro, chega até um certo ponto e volta dizendo: você não foi considerado justo, para o inferno. E chega alguém simples, humilde, que vai subir e o anjo: calma. Você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador. Ele sim. E ele vai subir na balança? Não. Você não pode subir na balança. Porque não é porque eu e você aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador que nós somos dignos de subir na balança e achar que fomos justificados nesse sentido. Mas é o próprio Cristo que toma o nosso lugar, sobe na balança e cumpre a justiça de Deus. É isso que acontece na cruz. Não é mérito, não é meritocracia. Isso não existe no reino dos céus. Se isso existisse no reino dos céus, Jesus não teria contado a parábola de que ele foi buscar trabalhadores, um começou às 9, outro ao meio-dia, e outro às 3 da tarde, foi até às 5, e todos receberam o mesmo salário. E os meritocráticos aí vão dizer: mas isso não é justo, eu trabalhei mais, eu mereço mais. Ele trabalhou menos, merece menos. E Jesus falou: eu combinei com vocês, o salário é o mesmo. Na nossa cabeça isso é difícil, mas isso se chama graça. A graça de Deus que foi ser derramado sobre a sua vida. Não seja o irmão mais velho. É derramado na vida daquele que você não acredita, mas é o mais pecador. Se a graça de Deus foi derramada sobre ele, ele vem e vai ser o nosso irmão. E nós temos que estender as mãos. Porque é nessa relação de estender as mãos, de trazer para próximo, de cuidar da viúva e do órfão. Aliás, fiquei muito feliz porque vocês têm feito uma obra maravilhosa de entregar a cesta básica e têm entregado um monte. E aparentemente é só uma cesta básica, mas isso traz esperança a um tanto de gente que mal via a água para beber. Um tanto de gente que não sabia o que ia dar para o seu filho. Quantos dias estava sem comer? E é uma cesta básica, algo simples, mas é no compartilhar, no abrir mão de si mesmo, não de querer comer o melhor da terra enquanto tem um monte de gente passando fome. Nós não viemos para isso, nós viemos para compartilhar. Você é filho, você é amado, você traz alegria para o Pai. Não permita, de forma alguma, que o diabo coloque dúvidas no seu coração. E se você tiver dúvidas, não tem problema. Vá até Jesus. Porque João, Mateus capítulo 11, vai trazer uma seguinte história. João é aquele que olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas Mateus capítulo 11 vai dizer que ele está preso e ele tem dúvida. E ele manda seus discípulos perguntar a Jesus: você é o Cristo? Ou devo esperar outro? E Jesus responde, Jesus faz. E mostra para eles: fale para João que vocês têm visto. Os cegos enxergam. Os doentes são curados. E as boas novas é pregado aos pobres. Nesse momento em que nós somos o povo do discurso, eu fico feliz porque vocês estão agindo e estão mostrando: cadê Deus? Está aqui. Está no meio da gente entregando essas cestas, se importando com o outro. E eles chegam para João e relata isso. E quando eles saem, Jesus não critica pela dúvida dele. Jesus fala: olha, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Não é a dúvida que desqualificou João Batista de filho.
Pelo contrário, é o coração sincero que quer saber quem é Jesus, se Ele está aqui, se Ele está próximo, se Ele está cuidando de fato. Se você tem dúvida, não tem problema. Pergunte a Jesus. E é possível que você não vai ver o céu se abrindo. É possível que você não vai ver o Espírito Santo em forma de uma pomba. Ainda que seja um sussurrar no seu ouvido, no seu íntimo, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho alegria. É isso que dá sentido. É essa a nossa identidade. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. E eu trago alegria para o Pai. Quem você é? Você é um filho amado de Deus. E traz alegria para o Pai. Então, diante das circunstâncias que a nossa identidade for posta à prova, for questionada, possamos lembrar: somos filhos amados de Deus. E Deus tem um prazer na nossa vida. Que Deus abençoe você. Eu espero que o Espírito tenha falado com você e que você não perca nunca a identidade de filho de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus os abençoe.